Sejam todos muito bem-vindos à revista Karatê News e a convidada de hoje é mais do que especial. Ela sabe tudo sobre saúde, alimentação e qualidade de vida. Ela é apaixonada pelo que faz, ela é uma pós-doutorada em nutrição, ela é a minha nutricionista. Doutora Luciana Rossi, que prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu. Obrigada pela apresentação tão calorosa. Agradeço também a revista Karatê News aqui de estar me convidando para conversar um pouquinho, né, sobre nutrição. É uma honra estar aqui, uma honra estar com você. Exatamente. E hoje temos muitas dicas sobre alimentação, nutrição, como preparar, o que preparar para competir, para treinar. Não, doutora, sem dúvida nenhuma. E é uma honra eu conheci você como minha Nutri e saber da história sua no Karatê. Como que tudo começou? Como que você começou no Karatê? Olha, realmente foi um caminho que eu não escolhi. Muitas pessoas têm essa escolha, mas eu não. O que aconteceu é que eu fazia já a faculdade e a educação física era obrigatória. Eu cheguei atrasada nas inscrições do CPUSP e o único que tinha aberto ainda inscrições era o Karatê. Foi aí que eu entrei, não foi um caminho que eu escolhi, foi o caminho que me escolheu. Que te escolheu, o Karatê te escolheu. E foi maravilhoso. Que legal, então você começou a treinar na época da faculdade, então? Comecei e realmente era para cumprir a parte de educação física, não tinha nada a ver assim com o propósito de nem me transformar numa nutricionista na época, porque eu fazia um outro curso, eu fazia física, eu estava no Instituto de Física da USP. Mas com o passar do tempo, com o Sasaki, que dava aula lá, começou a se descortinar não só o caminho das artes marciais, também da atividade física, mas também profissional. Eu comecei a pensar em mudar de profissão porque eu não era muito boa na física, sabe? Eu achava que eu gostava de mexer com as pessoas, gostava de falar, cuidar das pessoas. Então esse caminho acabou mudando, mas o Karatê ficou. Que legal. Então foi o começo. E as pessoas que mais te incentivaram? Porque hoje ainda existe isso, mas há um tempo atrás era muito mais complicado uma mulher fazer arte marcial, né? Quem foram as pessoas que mais te incentivaram a realmente continuar a seguir esse caminho? Realmente, hoje em dia a gente vê que as artes marciais têm uma popularidade muito grande e público feminino, mas era um domínio masculino sem dúvida nenhuma. Me lembro que também lá no CPUSP as mulheres que começaram a pegar a faixa preta eram muito poucas. E a gente não tinha esse aspecto de competição. O Sasaki ele levava bem essa prática em termos de cuidado do corpo, da mente. Porém, o Sensei tinha a academia dele ali em Bucan. E lá, então, ele forjava, ele tinha já uma equipe muito forte e competitiva. Então, aí é que veio o convite. Ele viu que eu tinha um gosto, que eu tinha um jeito, ele falou, vamos lá para Limbucan. Limbucan era perto da minha casa na época. Então, como incentivo para a prática de esporte, continuidade no Karatê, foi o Sensei Sasaki. Porque ele me levou, então, para esse ambiente competitivo, uma vez que a USP tinha mais uma coisa desportiva. E aí, continuando com a faculdade, né, depois eu passei para a nutrição, eu vi que, na realidade, também na nutrição, eu encontrei também uma encruzilhada. Porque eu estava numa faculdade de saúde pública lá na USP. Então, a gente tinha uma linguagem muito voltada exatamente para isso, para políticas públicas, que hoje ainda é o forte lá da instituição. Sim. Mas não tinha nada em termos de nutrição esportiva. Inclusive, não tinha nem dentro das atribuições, dentro das categorias em que a gente poderia atuar, nutrição esportiva. A gente tinha nutrição em saúde pública, nutrição em saúde coletiva e nutrição clínica. Então, a nutrição esportiva era um ramo da nutrição clínica. Então, a gente trabalhava com pessoas que, na verdade, não estavam doentes. Entendi. Outra peculiaridade. E não tinha muito material, era tudo de fora. Então, imagina, né? Mulher fazendo karatê numa faculdade de saúde pública, querendo falar de artes marciais. Então, foi esse o caminho. Foi um combo bem complexo. Foi um caminho que não tinha muitas direções assim muito claras, mas é como eu acabei postando alguns dias atrás, referente ao falecimento do Sensei e também os 80 anos dele, que na realidade o Karatê dá essa determinação, né? Às vezes muitas vezes a gente sabe para onde não ir, mas o Karatê impele para alguma coisa que você queira conquistar, e você não sabe bem se vai conquistar, mas ele não deixa você desistir. Mas você tá ali, firme e forte, brigando. Foi um caminho maravilhoso até agora. Legal. E a sua primeira competição? Como que foi a experiência? Como que foi
Ser chamado para uma competição, entrar na competição. Nossa, é assim, até hoje é a mesma sensação incrível, né? Você pode falar até melhor, porque você entra em competições aí internacionais, né? Nunca é garantido. E por mais que você não tenha uma garantia, né? Que hoje a gente vive tanto de garantias, a gente quer sempre chegar em algum lugar em que você vá ter uma resposta, né? Hoje a gente fala de conquistas muito rápidas, Isso. né? Então, o fato de você ir não saber direito, né? Então, fui lá para a Copa, era no Palmeiras. E a primeira competição foi uma competição bastante interessante. Eu consegui pegar já na primeira competição, terceiro lugar em Catar, era faixa verde. E para mim foi assim um momento inesquecível, muito bom mesmo. E até hoje eu ainda busco. Eu estou no Master e ainda tenho a mesma sensação, a mesma inquietude. E é maravilhoso. E é isso realmente, essa sensação que te motiva a treinar e querer cada vez mais, não é? Essa sensação da incerteza, do entrar ali, tem a chance de ganhar ou perder. Isso eu acredito que é o que incentiva muito a vontade de treinar, né? Isso sim, e uma outra coisa, né? Com passar assim 10 anos, você tem 20, aí você vai competir com 30, você vai competir com 40, 50, 60, né? Vamos até aqui, onde eu consigo falar de experiência. Né? Você muda. E aí, depois, acho que é interessante a gente falar como muda e como a nutrição ajuda a você se manter. Sim. Porque não é a mesma cabeça, não é o mesmo corpo. E mesmo assim você consegue. Então, embora eu faça o mesmo catar que eu fazia de quando eu tinha 20 anos, eu sou uma pessoa diferente. Então, um catar diferente, uma pessoa diferente. E, na realidade, é uma conquista diferente. Então, isso é o karatê. Então, quem está iniciando agora tem o vigor físico, tem talvez muito para caminhar. Depois você tem experiência e ainda assim você tem que dominar o seu corpo, dominar a sua mente, dentro dos movimentos, dentro do seu corpo, da sua composição corporal. Então, sempre é algo, é o mesmo caminho, mas você é diferente, então ele muda também. E ser atleta no Brasil é complicado, é matar um leão por dia realmente, né? E quais foram as dificuldades que você encontrou como atleta no Brasil, como praticante de karatê? Bem, primeiro, diferenciar o que eu fazia e tentar conseguir um patrocínio, que hoje não é tão mais fácil, mas pelo menos a gente consegue. Então, quando você fala karatê, judô, taekwondo, inclusive pelas Olimpíadas, as pessoas conseguem saber primeiro com que você trabalha. Vou trazer isso para a minha profissão atualmente. A mesma coisa, quando você fala que é um nutricionista que trabalha com esportes de combate, as pessoas também diferenciam. Então, as dificuldades que a gente tinha era o reconhecimento do esporte, a gente poder também viajar, antes era muito mais difícil você ter um técnico, você ter treinamento, você ter uma alimentação adequada. Então, a gente fala muito da parte da mulher, mas como a gente estava numa equipe, isso se diluía, né? A gente, como equipe, isso ajudava a gente a estar num grupo forte e se desenvolver. Então, as principais dificuldades é o reconhecimento dessa arte marcial e toda a parte de treinamento, né? A gente tinha treinamento, mas um treinamento mais voltado, assim, pelo conhecimento do sensei. Hoje não, hoje a gente tem um treinamento muito mais voltado para melhor qualificação física, fisiológica. Exato. E a nutrição também. Então, eu diria que, assim, a evolução é muito grande e as dificuldades eram mais essas, né? O reconhecimento, Exato. Ser mulher, mas isso também a gente dava um jeitinho. E hoje eu acho que está um pouquinho mais fácil da gente se entender de ir adiante, mas ainda assim, né, a gente tem muitas conquistas. Já está caminhando bem melhor, né? E hoje você é uma nutricionista extremamente conhecida nacionalmente, já trabalhou com grandes nomes, com famosos da luta. E a escolha da nutrição, você acha que o karatê ajudou, pesou quando você foi escolher para fazer nutrição? Pesou 100%, porque na realidade, como eu falei, a gente começou a treinar já, antes de eu ter, né, a minha formação como nutricionista, que é uma formação generalista, eu já treinava, já competia fora. Então, primeiro eu comecei indo como atleta e depois eu fui como nutricionista em algumas competições. Mas o que a gente via é um total desconhecimento da organização, muito mais evoluído a parte da prescrição, do exercício, e muito menos da nutrição. Então, não havia um diálogo para que a gente fizesse uma profissionalização. Então, nesse sentido, eu fico feliz de, pelo menos no karatê, ter alguns trabalhos, né, que desde 1990 eu já tenho publicação, já querendo entender qual é a nutrição desse atleta. E, novamente, o caminho, né, tem uma frase famosa, que quando a gente tem todas as respostas
as perguntas da vida, vem a vida e muda as perguntas e você vai atrás de novas respostas. Então, é exatamente isso que aconteceu. Quando eu já tinha, né, toda a experiência de atleta, melhorou a parte de treinamento, melhorou a parte profissional, de atletismo dos atletas, e a nutrição teve que se reinventar. Então, hoje nós temos suplementos, nós temos combinações de suplementos, nós temos uma indústria que nos ampara, temos toda a parte de prescrição alimentar, que é muito diferente de antes. Antes a gente comia arroz com feijão, a gente já está falando de uma modificação mundial da alimentação. E a suplementação também. Então, por mais que eu tenha experiência, cada dia a gente está em face a um novo desafio, porque cada atleta é único na sua experiência e a gente tem que acompanhar isso. Doutora, toma uma aguinha. Nosso primeiro round, vamos ficando por aqui. Já já a gente volta para falar sobre a nutrição e alimentação em atletas de alto rendimento, em praticantes de atividade física, e vamos tirar muitas dúvidas. Até já. Nós estamos aqui com a doutora Érica. Doutora, o que é a Herbalife? A Herbalife é uma empresa internacional de produtos para nutrição saudável. E hoje eu vim trazer aqui para vocês a nossa bebida do momento, que é o nosso Hype Drink, gente. É uma bebida sensacional, onde ela repõe eletrólitos, sais minerais, dá energia, disposição, ajuda no processo de perca de medidas também. E eu vou hoje ensinar para vocês como prepara. É bem rapidinho, bem fácil, tá? E só uma dúvida, doutora. Quem pode tomar Herbalife? Todo mundo. Todo mundo, independente da idade. Independente da idade. Legal. Até criança também, tá? Que a gente tem vários produtos. Vou ensinar para vocês. Vai 4 produtinhos. Esse é um chá, que ele é para energia, disposição, foco, concentração. Esse daqui é um chá diurético, maravilhoso, vai só essa medidinha. Então é interessante tomar de manhã já. Ele serve tanto para o dia a dia como pré, pós-treino e durante o treino também. Legal. Ele é maravilhoso. Vai esse outro aqui que é o Lift Off, ele tem cafeína taurina, tá? E vitaminas do complexo B. E vai também esse outro aqui que é incrível, que é uma bebida desenvolvida pelo Cristiano Ronaldo, é maravilhoso. Vai um scoopzinho dele. Que legal. Então dá pra tomar durante o treino, vai? Conforme vai treinando, vai se reidratando com essa bebidinha. Isso. Só misturar, é bem fácil, simples. E eu provei outro dia, muito saborosa, né? É. Aí aqui o interessante, bastante gelo. Ele fica bem bonita também. Bem... E só uma dúvida, por exemplo, se tomar à noite, isso aí tem perigo de perder o sono? Como que funciona? Tem. Tem perigo? Tem. O interessante é tomar até a tarde, assim, se você não quer perder o sono. Legal. Eu mesmo não tomo. Eu mesmo não tomo ela depois das 4 da tarde, porque eu perco o sono muito fácil. Legal, então nessa bebida em especial, o que tem aí? Fala de novo. A gente tem o CR7, que é uma bebida isotônica, temos 2 chás, um que é diurético, o outro energético, e temos o Lift Off, que esse Lift Off, ele é cafeína, taurina e vitaminas do complexo B. Que legal, muito bom. Agora eu vou dar para você experimentar, é claro, né? Esse é o mesmo que eu tomei a semana passada, não é? Isso. Ele é muito saboroso e realmente, a semana passada eu tomei aqui de manhã e até o final da tarde eu tava aceso. Cheguei, treinei. Esse é o interessante dele, porque geralmente os energéticos tradicionais, eles te dão um pico de energia e depois passa. Esse mantém, né? Esse mantém durante o dia. Durante isso. o dia você fica o dia inteiro com bastante energia, foco, concentração. O que me chama mais atenção, o que eu gosto mais dele é o foco. É o foco, né? O foco. Legal. E a concentração. Eu já fiz o meu kitzinho, já levei a semana passada, agora só falta você. Doutora, e para conseguirem falar com você, acesso a você, Instagram, telefone, pode passar para eles? O meu telefone é 11 98279 1193 e o meu Instagram é @dr.ericabraga.
@dr.ericabraga. Érica normal? Érica com C. Érica com C. Valeu! Obrigada, Williams. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo round. Doutora Luciana Rossi. Doutora, me fala uma coisa. Como que influencia no rendimento de um atleta de alto rendimento a nutrição? Que parte que ela vai pegar? O que pode beneficiar? Olha, realmente, hoje em dia é interessante. Vou mostrar um paralelo de quando eu comecei e agora, e aquela coisa que a gente está falando que o caminho muda e a gente tem que mudar com o caminho, né? Como dizem, né? Não é o mais forte, o mais esperto, o mais veloz, é quem se adapta. Então, hoje em dia é a adaptação. Antigamente, a gente tinha uma alimentação muito mais voltada por prato feito, a comida feita em casa, então a gente tinha um apelo para suplementação menor. Traçando o paralelo da atuação profissional agora, hoje muitos industrializados, muitas pessoas comendo de maneira incorreta, às vezes não querendo comer para perder peso, usando talvez medicamentos para perda de peso. Então a gente tem um apelo menos para o suplemento e mais para a comida, porque se a gente não faz a base, que é a alimentação, a suplementação não vai atuar no seu melhora do rendimento. Então é isso que eu vejo hoje em dia e é essa a importância fundamental do atleta hoje, é comer bem e uma alimentação mais natural possível. Mais natural possível, né? Difícil. E qual o maior, assim, na sua visão, o maior erro de atleta de alto rendimento? Os atletas de alto rendimento, o pior erro que eles podem querer fazer e que vai implicar muito negativamente no rendimento, na profissão deles, é querer imitar as dietas que são para a população em geral. Então, o que a gente tem hoje em dia? Perda de peso, não comer carboidratos, não ingerir produtos lácteos. Temos doenças relacionadas a isso e o médico, o nutricionista são aqueles que vão dizer, olha, realmente você tem que fazer uma restrição de algum grupo alimentar. Mas hoje o que eu vejo são as pessoas querendo, né, fazer ou imitar algo que não é para um atleta. Sim. Então, um atleta, por exemplo, quando a gente fala de fontes de carboidrato, são 2 no mínimo. E a gente tem pessoas que tiram carboidrato porque acham que ele é ruim. Então, é isso, é você entender que um atleta, ele é uma parcela muito especial da população e exige algo que é diferencial do que a gente vê em mensagem de saúde pública. Às vezes assim, vou tirar o sódio, mas o atleta tem uma sudorese tão grande que aquele sódio está equilibrando. Exato. Então, tomar cuidado com isso é o maior erro. Legal. E antes de um treino, estamos falando de um atleta de alto rendimento ou de um praticante de atividade física, antes de um treino ou de uma competição, claro que vai de cada um isso, mas o que é muito interessante, não pode faltar na mesa de um praticante de atividade física, de um atleta? O primeiro ponto que assim é negligenciado é a hidratação. É incrível como as pessoas prestam muito pouca atenção a essa parte importante da vida, que é manter-se hidratado, né? Que vai dar toda a fluidez de músculo, de membranas. Então, o primeiro ponto é cuidar da sua hidratação em qualquer momento. E depois se atentar, nunca pular a refeição ou tentar não comer para que você tenha um benefício. Então, claro que vai de cada um. Tem pessoas que não comem porque ficam nervosas, então a gente adapta, mas assim, é não tentar alterar uma alimentação que é natural, não vou comer, vou pular a refeição, e manter a hidratação. Acho que são os pontos fundamentais que a gente poderia ver aí para a gente ver uma melhora de rendimento e manutenção. Legal, e falando em hidratação, claro que vai de cada um, igual nós acabamos de falar, mas assim, mais ou menos, o que seria fundamental? O fundamental é a gente prestar, assim, a primeira pergunta, e cada um tem que responder de uma maneira muito direta, você sabe qual é o volume de hidratação que você tem na sua vida, né? Tem pessoas que não sabem, falam, não, eu bebo água, eu bebo isso, tal, mas não tem consciência. Então, conscientizar-se de que antes, durante e após a atividade física é um momento espetacular para a hidratação. Então, esse é o momento, as formas que você se hidrata e o quanto você se hidrata, porque muitas pessoas, não, eu bebo muito, mas aí você vai ver refrigerante, isso. Pode ser até bebida alcoólica, né? Também conta como líquido, mas assim, a quantidade e a qualidade e o momento de hidratação são 3 coisas fundamentais e que fazem uma grande diferença em treinos diários. Esses treinos diários somados é que fazem um atleta no final, né? E no dia da competição também, um dia que, se você não prestar atenção na sua hidratação, também é um ponto crucial.
só para deixar uma coisa bem clara, por que hidratação sempre, puxa, mas você sempre fala de hidratação? Porque durante muito tempo e até hoje a gente vê que a desidratação era utilizada em momentos da luta para que você ou bata o peso ou pense em rendimento. Isso é totalmente condenável, né? Inclusive, tem na época do Projeto Olímpico, nós fizemos a avaliação lá, os únicos 2, tinha 40 atletas, os únicos 2 hiperidratados era eu e o Bruno Assis, né? Exatamente. Vocês tinham uma consciência, né? Por ter você como nutricionista. Eu já ia dizer o contrário. Eu já ia dizer que bom, né? Que vocês já tinham essa consciência, porque para mim o trabalho é muito mais facilitado. Eu já consigo pensar em outras estratégias, porque isso já está internalizado, você já tem essa consciência, então eu consigo pensar em outras estratégias suplementares que podem ser melhor. Isso é mérito seu. Nossa, mérito nosso. Doutora, e em relação à alimentação, tem diferença da alimentação de atleta de alto rendimento de N situações para os atletas de luta? Por exemplo, os atletas de karatê, tem que ter uma diferença na alimentação. Existe isso ou não? Existe. Para qualquer esporte que você pensa, nós temos regras de alimentação totalmente diferenciadas, baseadas inclusive em quantidades. Por exemplo, carboidratos, nós temos quantos gramas por quilograma de peso no total e em diferentes situações, antes, durante e após. Então, se você fala de um corredor, que é uma atividade de endurance, longa duração, um triatleta, é totalmente diferente de um atleta, por exemplo, de fisiculturismo, musculação, e que é diferente agora, né? A gente estava falando de um esporte aeróbico, um anaeróbico, né? De contra-resistência, e nós temos o karatê, que é o meio. Ele tanto tem um componente muito grande da parte aeróbica do treinamento, mas também da parte anaeróbica lática. Então, o atleta de karatê eu amo porque ele é um mix. Ele não é nem o que a gente fala de um atleta puramente aeróbico e nem um atleta puramente de um treinamento anaeróbico. Estou colocando de uma maneira bem assim, né? Mais fácil, né, de entender. Então, esse mix é incrível, porque eu tenho que adaptar as estratégias. Eu tenho que procurar também um maior rendimento aeróbico, mas também um atleta que tem um componente de formação muscular que precisa de regras que se adaptam mais ao treinamento de contra-resistência. Então, é um mix maravilhoso. É um todo. Exatamente. Você trabalha com toda a fisiologia, você trabalha com a preparação física, ela tem diversidades que a gente não vê em outro esporte. Então, é altamente apaixonante e exige muito uma prescrição suplementar diferenciada. Sim. Então, é um modelo único. E se a gente for falar do taekwondo, do judô, do boxe, eles também têm peculiaridades que fazem com que a gente mude também o ciclo de prescrição. Mesmo esquema. Então falar, não, adapta sempre a mesma coisa para todos os esportes de combate? Não, ainda assim tem sutilezas. E doutora, quem pode ser seu paciente? Puxa, todo mundo que queira aprender a melhorar a sua alimentação. Esse é o primeiro ponto, porque quando a gente pensa em nutrição, a gente fala suplementação, ela vai me dar a dica, vai ser aquele nutriente, aquela coisa. Não. Como eu disse, hoje em dia eu pego muitos atletas e a primeira coisa que eu faço é mexer no prato. Eu não começo a falar em suplementação. Então, qualquer pessoa que queira melhorar a sua alimentação, que sinta essa necessidade, esse é o meu querido. Pode Legal. Ir. Onde fica a clínica, doutora? Então, eu atendo na Vila Olímpia e pode entrar em contato, né? Pelo Insta, pelo celular que a gente conversa. Legal. Então, nós vamos deixar seu Insta, celular aqui na tela, vamos entrar em contato. Doutora, e aquela pessoa mais humilde, que faz uma atividade física, que treina, mas realmente não tem dinheiro ainda para se alimentar bem, para ter uma suplementação, o que é ideal para essa pessoa? Um pré-treino, uma alimentação para conseguir fazer pelo menos uma atividade física? Nossa, espetacular a sua questão, porque como é que a gente fazia, por exemplo, eu sou formada há 30 anos, não vamos divulgar esse número, 30 anos que eu sou formada. Na época que eu comecei, o que a gente tinha de suplementação? Quase nada, era muito caro. Se a gente acha que hoje a suplementação é cara, não, hoje a gente tem concorrência. Antes, não, a gente tinha lá uma proteína, um carboidrato, eu não vou falar os nomes, que eu não posso por uma questão ética, mas a gente tinha uma grande empresa ou outra e era muito caro da gente ter e da gente se manter. Só atletas que tinham financiamento, que tinham alguma coisa, que teriam esses suplementos. Como é que a gente fazia?
prescrição alimentar. Então, dá para a gente ter uma boa recomendação, uma boa prescrição ergogênica com alimentos, né? Então, vou citar aí que a gente nem dá o suplemento, vou fazer uma troca aí, né? O que a gente tem hoje que a gente não apela para suplemento, vai para alimento? Por exemplo, beterraba, que é rico em nitrato. Então, a gente prescreve o suco de beterraba pré-treino, que é para melhorar a ergogênese. Não tem nenhum suplemento ainda que bata essa prescrição. Então, é só pensar que antes a gente trabalhava só com alimento, eu vim dessa linha. E para mim é muito mais fácil hoje e fazer esse tipo de orientação, porque, novamente, a gente não tem essa ideia, mas a base é uma alimentação natural e integral. E depois o suplemento, ele faz apenas aquela pequena diferença, aquele ajuste de um motor que já está muito bem regulado por questões mais de alimentação. Então, dá arroz, feijão, proteínas a gente tem. Então, hoje as pessoas têm mais consciência, ovo, peixe, carne, a gente vai, e conforme também a situação financeira do país e da pessoa. Isso o nutricionista tem que estar hábil para fazer. Não é um cardápio pronto, é algo que se adapta à realidade da pessoa. A realidade da pessoa. Com certeza. Exatamente. Doutora, e agora nós vamos fazer uma surpresinha. Você vai ter que colocar a mão na massa. Segundo round fica por aqui. No próximo round, nós vamos ver a doutora com a mão na massa. Até já. A revista Karatê News ganhou voz. E você, empresário, que quer fortalecer a sua marca, entre em contato conosco e vamos crescer juntos. Bem-vindos ao terceiro round. E doutora, não tem como ter uma situação melhor do que o público entender na realidade o que faz bem, o que faz mal, o que o atleta precisa. É isso ou não é? Essa é a mesa mínima que a gente está colocando, porque nada melhor do que o exemplo, a gente visualizar algumas situações. Legal. E doutora, me fala uma coisa. O atleta hoje, o que é interessante? Ele tem muita gordura, muito músculo. Como que funciona isso na íntegra? Pois é, tem uma mudança aí muito importante. Novamente, aquela história do que é saúde pública, que é para a população em geral, que é para o atleta. Nós podemos ter atletas que têm mais gordura corporal, como esse modelo realista mostra, né? Uma gordura, um volume maior. Se a gente for falar de categorias absolutas, sempre tem aquele atleta que tem um pouquinho mais de gordura corporal. Mas hoje a principal mensagem é a gente focar neste compartimento corporal, o músculo. O músculo, sim, é importante para que a gente tenha um melhor rendimento. Então, hoje em dia, né, mostrando aqui um músculo mais realístico, a gente foca menos em perda de gordura e muito mais em melhorar a quantidade de massa livre de gordura de músculo esquelético. Isso sim melhora a performance de todos os esportes de uma maneira geral. Então, sempre a alimentação vai focar, manter ou aumentar a massa livre de gordura, principalmente o músculo esquelético, e nem tanto se preocupar com a gordura. Isso seria já um objetivo secundário, né? Ter um menor percentual de gordura. Então isso é uma mensagem super importante. E a galerinha que está começando agora, tanto criança ou já com uma certa idade, o que é legal já se alimentar desde o início? Olha, a gente vai voltar para a nossa base. Arroz com feijão. Esta combinação é uma combinação maravilhosa. Então aqui a gente tem porções de arroz com feijão. E essa base, a combinação de aminoácidos, sim, porque há aminoácidos tanto no arroz, no feijão, faz com que a gente tenha o equivalente a uma alimentação de uma carne. A gente tem uma combinação de aminoácidos que equivale a uma proteína. Não são proteínas de alto valor biológico, mas são equivalentes. Então a gente pensa que uma pessoa que é um vegetariano, um atleta vegetariano, ele consegue esse aporte de proteínas através de alimentos de origem vegetal. Então a gente tem combinações, né, que podem fazer essa alimentação sem que a gente precise aí gastar bastante, embora tenham proteínas aí de alto valor biológico. Então, primeiro ponto, valorizar a nossa cultura, arroz e feijão, e o restante aqui que a gente vai conversar. E a galerinha que não gosta de carne? Porque tem uma galera que não gosta, uma galera que por algum motivo cortou carne. Para atleta, falando sobre atleta, é possível ele segurar a onda nos treinos, em competição, sem comer carne? Olha, aí exige realmente uma orientação profissional, porque pode faltar. O que a gente tem diferente de um atleta, de um indivíduo que é um não atleta, vamos colocar assim? É realmente que as suas necessidades precisam ser batidas para que você tenha uma boa síntese proteica, para que você tenha rendimento. Então, pular refeições ou não, isso faz diferença. Hoje em dia a gente tem um movimento muito legal que é o plant-based, que é o atleta que quer abrir um pouco mais das proteínas de origem animal e focar mais numa alimentação
mais natural, menos envolvida com alimentos de origem animal. Dá para fazer as complementações, cereais com leguminosas, mas novamente a gente precisa ter uma orientação nutricional. Quando a gente faz uma alimentação muito baseada em plantas, se aumenta a fibra. E aí o que acontece? A fibra que está nos alimentos, ele pode interferir na absorção, por exemplo, da proteína da carne, do carboidrato. Então a gente tem que fazer uma modificação para que aumente as quantidades, para que bata, né, a energia e também os macronutrientes. Então vamos lá. Quais são eles, né? É o carboidrato, o arroz, o pão, a proteína, né? A fibra também, que a gente falou. E, gente, precisa ter um pouquinho de gordura, que vem aí da própria alimentação, que está, né, nas carnes, que estão em outros produtos de origem animal. Então, a gente tem que equivaler todos esses grupos. Então, aquele pessoal que, por conta própria, corta carboidrato, para de comer gordura, isso não é interessante. Não é interessante porque pode faltar, agora a gente fala de grupos, então a gente tem grupos que fornecem vitaminas e minerais, a gente tem grupos que fornecem, por exemplo, leite, ele fornece vitamina D, fornece cálcio, então quando a gente fala, não vou tomar mais o leite, a gente precisa ter uma alimentação que equilibre esses micronutrientes. Macronutrientes a gente corta, mas também em compensação os micro, e aí começam as pequenas deficiências que podem impactar no rendimento. E uma coisa super importante, se a gente não tem os macros, a gente não tem os micros, não adianta ele estar com suplementação, porque o que falta é anterior à suplementação, é uma boa alimentação. E pensando em custo-benefício, e falando de criança, adolescente, adulto, talvez terceira idade, que vai praticar uma atividade física, é tudo meio a mesma linha? O que a criança vai comer, o adulto vai comer, é mais ou menos a mesma base, a mesma linha? Quando a gente fala de uma alimentação para crianças, a gente pensa muito nos micro e as quantidades são diferentes. A gente precisa entrar com alguns nutrientes chaves, cálcio, a vitamina D, a vitamina C. Tem alguns nutrientes que são muito importantes nessa fase. Até mesmo quando a gente fala de homens e mulheres, por exemplo, se a gente falar da mulher exatamente pelo ciclo menstrual, precisa de um aporte maior de ferro. Então a gente tem que pensar bastante na alimentação e nesses alimentos que trazem esse nutriente. Então, dependendo da idade e da fase da vida, a gente muda a prescrição sim, porque necessita de um aporte maior. Mas o que é fundamental, o que a gente não pode esquecer, é que hoje em dia, pelo aumento da obesidade no mundo, no Brasil, as pessoas estão demonizando, por exemplo, os carboidratos, né? E para o atleta isso é fonte. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu só como arroz. O que é o primeiro conselho que eu dou, que eu acho que em qualquer idade é fundamental, quando se faz uma atividade física? Sempre 2 fontes de carboidrato, né? Então, se você está comendo um macarrão aqui com molho, você também colocar o pão na sua refeição, ou colocar o purê de batata. Sempre 2 fontes de carboidrato, que às vezes é uma orientação que choca as pessoas. Falam, não, preciso evitar o carboidrato porque ele está relacionado com a gordura. Não, no caso, o carboidrato está relacionado com o músculo, com o aumento do glicogênio. Não pode cortar. Então, é a orientação que eu dou. Não demonizem os carboidratos, porque eles são fundamentais para o rendimento em qualquer faixa etária. É a primeira coisa. Legal. E a gente sabe que tem uma galera que come o famoso pão com doce de leite, pão com leite condensado, como pré-treino. Tô vendo aqui bolachinha. Isso é interessante? Tem alguma base em relação a isso? Fundamentada? Pois é, por exemplo, nós temos alguns esportes em que eles tomam os suplementos energéticos, que nada mais são do que carboidratos concentrados. Então eles fazem uma troca, em vez de ir pelo suplemento, vai pelo alimento. Novamente, a prescrição precisa ser bem acertada, porque tem uma quantidade muito grande de carboidrato pré-treino, ele pode ter alguns impactos negativos para alguns atletas mais sensíveis. Então, pode sim. O que a gente não pode é transformar, né, essa preferência que a gente fala de um paladar infantil, que pode acontecer, pode ser parte do atleta, em algo que seja um exagero. Então, existe uma quantidade prescrita de carboidrato e que a gente pode fazer essas combinações. A nutrição é muito flexível e a gente sempre busca aquilo que faz o atleta render melhor. Por exemplo, nós temos um caso aí muito enigmático na nutrição, em que os atletas, antes de um jogo de futebol, queriam comer feijoada. E a gente teve até uma alteração aí da nutricionista, porque ela ficou mal, porque eles queriam comer feijoada antes.
Comer feijoada é ótimo, mas talvez como pré-treino não. Então a gente tem que adaptar, a nutrição tem que adaptar, não é dizer o não, é o melhor para aquela situação. E doutora, tem uma galera que, por exemplo, faz a musculação, em seguida vai fazer um determinado treino, ou o famoso deixa o aeróbico para depois. Como que faz? É legal comer alguma coisinha entre um treino e outro? Tô vendo bolachinha aqui. É interessante colocar alguma coisa assim ou não? É interessante e depende muito do atleta. Por exemplo, qual foi o desgaste que ele teve anteriormente e qual o tempo que a gente chama de recover. O tempo entre uma competição, um treinamento e o outro, é esse intervalo que a gente tem de recuperação. Isso depende muito do treino anterior e o próximo do atleta. Muitas vezes exige apenas hidratação, então a gente vai trabalhar com hidratação. Às vezes dão reposição de nutrientes. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, o carboidrato, porque o subsequente, na próxima ele vai ter uma atividade mais aeróbica, eu vou focar mais no carboidrato. É a recuperação de uma hidratação, porque ele teve uma atividade que desidratou, ou é já um recover para que ele tenha uma menor lesão muscular. Então a gente trabalha com macro, hidratação, carboidrato e proteína, gordura nem tanto. Mas se a gente puder focar entre o que ele fez, o desgaste que ele teve, o futuro e o tempo de recuperação, a gente trabalha principalmente com esses macronutrientes, que é água, carboidrato e proteína. E pode fazer uma combinação disso também. E já aproveitando esse gancho, por exemplo, eu já cheguei a fazer 15 lutas em uma competição. E entre uma luta e outra, porque querendo ou não vai ser um tempo, né, relativamente grande. Entre uma luta e outra é interessante comer alguma coisa, tomar alguma coisa específica? Vou falar especificamente agora do meu DNA, que é luta. No seu caso, como foram 15 lutas e você ficou um tempo muito grande, se a gente fala de alimentos sólidos, então eu vou dar um pão, alguma coisa para comer, não é interessante porque você leva golpes nessa região que pode impactar a digestão, entre outros atributos do seu rendimento. O que a gente tem hoje? A gente trabalha com gel e bochecho de carboidrato. Então, bochechar carboidrato entre uma luta e outra aumenta a ativação de centros motores, que são centros de segunda ordem de atividade. Então, você, só pelo bochecho de carboidrato, comunica ao cérebro que vai chegar esse nutriente e você acaba melhorando a parte motora. Isso funciona super em lutas. Então, você ter um gel de carboidrato, você levar uma bebida que tem açúcar, bochechar e beber, isso ativa esses centros de atividade sem que você precise ingerir. Porque num ambiente de competição, a gente às vezes não tem o conforto de trazer um alimento, mastigar. Você está ali pensando na próxima luta e tal. Então, isso ajuda bastante. Ou gel, água, ou bochecho de carboidrato. Tudo são técnicas interessantes. E uma super dica, hoje a gente fala também de bochecho de cafeína. Nós temos poucos estudos com atletas, mas também se você pegar um gel de carboidrato com cafeína, isso também melhora a sua performance ali, naquele momento em que talvez a gestão de alimentos, de bebidas não seja tão indicada e você possa usar esse recurso ergogênico que é super interessante. Doutora, eu vou contar uma curiosidade minha. Eu como 2 dentes de alho todos os dias. 2 dentes cru. E realmente é um... eu não tenho bafo. Não e realmente eu não sinto, eu posso fazer o treino que for, no dia seguinte eu tô zero. Não sei se tem a ver, porque ele realmente é um antioxidante, sim, né? Sim, recuperação, muito legal. É que tem gente que não consegue comer o dente de alho. Tem as né? cápsulas, mas Tem eu prefiro realmente o alho. E quem não consegue, 2 dentes de alho todos os dias e 4 limões espremido puro. Ótimo, todos os vitamina dias. C, ótimo. Todos os dias. 2 antioxidantes interessantíssimos. Mas quem não consegue ingerir esse alho, o limão, o que dá para substituir como realmente um oxidante? Pode, olha, aí a gente já vai falar de um grupo, foi muito bem, se você lembra, a gente vai falar do grupo das frutas, né? Então as frutas, o morango, principalmente as frutas vermelhas, são ricas em antocianinas. Hoje em dia a gente tem todo um blend de antioxidantes que vem das frutas e a gente tem a vitamina C. Espetacular, a gente tem que cuidar também da imunologia, da parte do sistema imune da gente. Então, vitaminas, sais minerais ajudam bastante. Então, isso são adaptações que você fez exatamente para o seu rendimento. E a nutrição tem que entender isso. Qual é o antioxidante, qual é
aquele ajuste fino que faz com que o seu rendimento seja melhor. Então a gente pode fazer isso, pode fazer os famosos shots de cúrcuma, com mel, com coenzima Q10. A gente tem vários nutrientes que a gente pode colocar e podem ajudar nessa melhora aí do rendimento. Se falar na facilidade, um coringa, que vai ser pré-treino, e um coringa de fácil acesso, que vai ser um pós-treino. Ó, espetacular. Então, para pré-treino, sempre os sucos. Então, eu penso sempre que a pessoa não pode preparar alguma coisa, um suco rico em antioxidantes. Então, a gente pode bater aqui um suco de laranja, ou pegar uma beterraba, bater com água, pôr um pouquinho de açúcar e beber. São 2 antioxidantes bastante interessantes e que vão melhorar já a ativação pré-treino. E você não chega sem nada, né? Então tem um pouquinho de carboidrato, tem um pouquinho de vitamina, entre outros nutrientes. E o pós-treino, sempre a gente pensar na combinação de carboidrato e proteína. Então, poderia ser o arroz com feijão, mais algum tipo de ovo frito, uma alimentação bem rápida que você possa fazer, sem levar em consideração aí a parte de você ter que cozinhar. Podia se fazer um sanduíche com alguns frios queijos, peito de peru. Eu sei que muitas pessoas falam, mas isso aqui são ultra industrializados, mas um pós-treino bem balanceado, com talvez um pão mais integral, você consegue ter um recover mais efetivo. Então, seria essa aí a dica. Doutora, a revista Karatê News te agradece profundamente, do fundo do coração. Muito obrigado por todas as dicas, muito obrigado por tirar as nossas dúvidas, e as portas estão sempre abertas para você. Fiquei muito à vontade, agradeço demais esse espaço e estar com você aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Valeu, revista Karatê News. Os